Irmãos, dois versículos bem conhecidos da igreja, é João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem, guarde essa mensagem na sua mente. O tema para a nossa meditação é verdade libertadora. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. Ele não esperou a resposta e saiu da presença de Jesus e disse à multidão: não encontro nenhum crime nesse homem, não vejo nele nenhuma culpa. Hoje a sociedade também pergunta o que é a verdade. Os homens criaram várias verdades de acordo com suas conveniências. A verdade científica, a verdade filosófica, a verdade dogmática, e esta eles dizem é a verdade religiosa. Mas quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós entendemos que a verdade é Jesus. Jesus é a verdade personificada, é a verdade em pessoa, e não dogmática, porque dogma significa decreto, o fim de uma discussão sobre um determinado assunto, uma doutrina. Então cria-se o final da discussão e é então feito um decreto que sobre aquele assunto não se conversa mais. Mas Jesus Cristo não é a verdade por decreto. Ele é a verdade porque Ele é o Filho de Deus. Ele é a verdade porque Ele é Deus que se humanizou e veio viver entre nós. Não somos também santificados por decreto de alguém. Somos santos porque o poder do sangue de Jesus derramado na cruz nos santifica, nos absolve de toda condenação. O poder do sangue de Jesus nos inocenta de toda condenação quando nós entregamos nossa vida ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é Jesus. Em João, no capítulo 1, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Outra tradução diz a palavra, e no versículo 14 diz: e a palavra se fez carne, se humanizou, se personalizou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aí Jesus, em João 17, no versículo 17, ele orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí. Então entendemos que Jesus é a palavra e que ao mesmo tempo Ele é a verdade de Deus a nós revelada. Ele é a verdade de Deus em pessoa. Jesus não é a verdade dogmática, Ele é a pura verdade. Você crê? Amém. Eu tenho usado muito João 11:40.
Se creres, verás a glória de Deus. Foram as palavras de Jesus a Marta, irmã de Lázaro. E eu quero dizer aos irmãos que não vamos ver apenas a glória no aspecto eterno, mas a glória das realizações de Deus em nossas vidas. A glória das realizações de Deus na tua família. O poder de Deus atuando em nosso viver. São manifestações da glória de Deus. Quando Marta e Maria receberam Lázaro de volta à vida, puderam ver ali junto com Jesus e as pessoas que lá estavam, ele saindo da sepultura e voltando ao convívio no lar. Era a manifestação da glória de Deus. Era a manifestação do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua consolação. Então eu digo que Deus deseja manifestar a glória dele nas nossas vidas, através das suas ações poderosas, mas especialmente do perdão dos nossos pecados. Não existe maior privilégio, não existe maior bênção, não existe nada que se compare a um ser humano perceber através da fé, sentir através da fé, provar através da sua confiança em Deus que os seus pecados estão perdoados. Esta é a maior bênção. Esta é a sublimidade dos céus a nós revelada, através da nossa confiança. E o que é a confiança? O que é fé? Não é preciso ser religioso para ter fé. Todos nós vivemos por fé. Hoje de manhã eu falei sobre a fé natural, a fé religiosa, a fé salvadora. Todos cremos em coisas que não vimos. Confiamos na ciência e na tecnologia. Nós não levamos os alimentos em laboratórios para depois consumi-los. Sabe por quê? Porque temos fé, porque confiamos naquilo que está escrito no rótulo. Ninguém compra um refrigerante e leva no laboratório para ver se é verdade. Ou um biscoito, levar no laboratório. Então nós temos a fé natural. Esta fé até o ateu tem, até aquele que descrê da existência de Deus. Mas nós possuímos, além da fé natural e além da fé religiosa, aí sim dogmática, nós cremos na fé dada a nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que a fé é dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12. Como dom do Espírito Santo concedido aos crentes em Jesus Cristo. Meus amados, esta verdade libertadora, ela deve ser também uma liberdade inteligente. E mais do que inteligente, ela há de ser uma libertação sábia. Uma liberdade sábia. Liberdade. Você tem liberdade? Tem. Você com certeza vai dizer, eu tenho. Muitas pessoas dizem-se livres. Só que dentro da sua liberdade, que pode ser até inteligente, mas não sábia, ela se torna escrava do pecado. No contexto que nós lemos em João capítulo 8, Jesus falou com os fariseus. Este capítulo de João 8 registra o maior discurso
de confronto entre Jesus e os fariseus. Os fariseus eram uma ramificação do judaísmo. O judaísmo era a religião que se dividia em duas ramificações: farisaísmo e saducismo. E os fariseus foram os que trouxeram mais confronto ao Senhor Jesus Cristo, mais dificuldade para o ministério de Jesus. E Jesus também falou verdades que eles precisavam ouvir. E a palavra de Deus, ela fala verdades que nós precisamos ouvir. Às vezes a palavra de Deus, a pregação e os hinos não dizem só o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, o que necessitamos ouvir. E Jesus falou para eles: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, certo vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E servo aqui significa escravo. E aí Jesus complementa no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos muita gente sabida, muita gente inteligente, mas que precisam tornar-se sábias. Para quê? Para que através da fé na verdade que é Jesus Cristo, esta verdade que vem dos céus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então possam encontrar libertação, essa verdade libertadora, libertação, a ação que nos põe em liberdade. Esse é o significado da palavra libertação, a ação que nos põe em liberdade, aquela liberdade que nos tira da escravidão do pecado, a verdade que nos liberta das ações ruins. Nós temos na nossa língua portuguesa palavras que, quando nós buscamos a etimologia dessas palavras, nós as entendemos melhor. Libertação, aquilo que nos liberta das ações ruins. Como determinação, terminar aquilo que nós começamos. Você tira o prefixo de e sobra terminar as ações. Mas aqui o assunto é libertação, a libertação desta verdade, não apenas inteligente, mas sábia, através da nossa fé. Em João 17, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo disse: a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha que profundidade. Jesus falou muito sobre a vida eterna. Aí em João 17:3, ele dá uma definição do que é vida eterna. Vida eterna é vida em Deus, é vida com Deus, é vida na verdade de Deus revelada a nós, pessoas. E a vida eterna é que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É esta verdade que nós necessitamos, que nós precisamos. É esta verdade que nós desejamos espiritualmente falando. Se você buscar a palavra verdade, aí
tem o significado de desejo de eliminar as dúvidas, desejo de eliminar as incertezas, desejo de conhecer aquilo que é oculto. Aí os homens vão em busca das religiões para conhecer a verdade. Aí criaram a filosofia. Não existe verdade absoluta. Por quê? O cristianismo diz que tem a verdade. O Islã diz que tem a verdade. O budismo diz que tem a verdade. E criaram aí os seus livros. Os cristãos e os judeus usam a Bíblia, a palavra de Deus. O Islã usa o Corão. O budismo usa Pali Tripitaka, que significa 3 livros. 3 livros da sabedoria. Mas a verdade em Jesus Cristo vai além da religiosidade. Porque vida em Jesus significa espiritualidade, conexão e comunhão com o Deus Todo-Poderoso. É isso. Esta verdade que existe em Cristo Jesus, ela não é apenas religião, denominação, força positiva, energia positiva. Ela é comunhão com Deus Pai, nosso Criador, porque Ele é Deus, nosso Pai, e tem prazer em relacionar-se conosco através de uma comunhão íntima, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador eterno. É isso, esta verdade que existe em Jesus. Esta liberdade em Cristo vem através da nossa confiança nele e no Deus Todo-Poderoso, no Santo Espírito. E eu citei há pouco João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Em Romanos 10:13, a Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito lá em Joel capítulo 2. E Paulo repete esta palavra escrevendo aos romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E este texto nós usamos para promover missões. Confiar, crer na palavra, nas promessas, é o primeiro passo para apropriar-nos da verdade libertadora em Cristo Jesus. Crermos na sua palavra. O Senhor disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí, você crê? Amém. Que assim seja. O amém significa assim seja. Agora, a grande questão não é crer que Jesus veio ao mundo. A grande questão não é crer que Ele é o Filho de Deus. A questão não é, eu creio que Jesus veio ao mundo, eu creio que Ele mudou a história da humanidade, eu creio que Ele foi o grande operador de milagres, eu creio que Jesus veio ao mundo e Ele foi o fundador da igreja cristã na terra. Eu creio nisso e creio mais aquilo. Eu creio na palavra do Senhor nosso Deus. Então, isso é muito importante. Mas fica aqui a pergunta: você crê em Jesus como o seu único e todo suficiente Salvador? Você crê nele e recebe ele na tua vida, no teu coração,
como o seu perdoador, o seu libertador, o seu transformador, aquele que um dia te ressuscitará e te levará para a glória dele. É isso que nós precisamos crer. A igreja não pode perder esta visão. A igreja não pode perder o foco desta verdade bendita. Não é crer no Senhor Jesus, um crer superficial, um crer de lábios, não. Eu creio porque eu sei que Ele opera na minha vida através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Me ensina e me corrige através da sua justiça. Então isso me impulsiona, isso faz eu seguir Jesus, isso faz eu permanecer na igreja, isso faz eu perseverar no caminho que me conduz ao céu. Porque o Senhor disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é assim que eu preciso crer. É com essa convicção, é com essa certeza. Eu creio, mas creio nesse único e todo suficiente Salvador. Não apenas como mais um Salvador. Não, Ele é o único. É assim que nós devemos crer. Eu lembro daquela palavra do cego, do homem que Jesus fez lodo com a saliva, fez lama, pôs nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque do enviado, Siloé, em hebraico significa o enviado. E o moço foi e voltou vendo. E criou-se a maior polêmica com os fariseus, de novo. Aliás, eu estava me esquecendo, eu falei que o discurso lá em João 8 é muito duro, foi um dos piores discursos entre Jesus e os fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo lá em João 8,44 falou assim para os fariseus: vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem viver e desejam fazer a vontade dele. Ele foi homicida, assassino desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele tem prazer na mentira e é o pai da mentira. Olha só que palavra dura, né? Que Jesus disse. Mas a palavra do Senhor, lá, Jesus teve esse outro confronto com os fariseus, devido à cura que ele fez a esse cego. E questionaram várias vezes o cego. Agora ele já estava curado. E eu admiro, já preguei mais do que uma vez sobre esse assunto aqui na igreja. Admiro a convicção daquele homem. Quando os fariseus disseram: esse homem é pecador, ele disse: olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Agora eu vejo. Então, quando alguém vier criticar a Jesus Cristo, criticar o Evangelho, criticar a sua fé, quando alguém vier fazer piada com a Bíblia, fazer piada com as coisas de Deus, faça como o homem da história de João capítulo 9. Diga: uma coisa eu sei, eu era um pecador perdido, agora sou um pecador salvo por Jesus. Eu não tinha direção, agora eu tenho Jesus, o meu guia espiritual. Agora eu tenho as suas promessas guardadas no meu coração psíquico, não no coração músculo, mas no coração psíquico, centro das minhas emoções, das minhas convicções. Eu tenho Jesus. Eu posso senti-lo através da minha confiança. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho essa convicção. Então isso é crer no Senhor. Meus amados, é assim que você tem crido? É assim que nós estamos crendo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Irmãos, vamos reconhecer que muitas fragilidades nossas, muitas faltas nossas, e eu quero dizer, erros, pecados nossos, nos afligem, tiram a nossa paz, tiram o nosso sono. E todos nós sabemos por quê. Porque nós permitimos que Jesus nos liberte apenas daquilo que nós achamos conveniente. Mas deseja o Senhor operar uma libertação total. Em mim, em você, em nossos corações. Diz um pregador que quem crê em Jesus parcialmente não crê. Ou nós cremos de todo o nosso coração, ou então não cremos. Ou nós o sirvamos de todo o nosso coração, ou então não servimos ao Senhor. Vamos orar. Deus eterno, Senhor do céu e da terra, nós te agradecemos por esses momentos que estamos passando no teu santo templo. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor tem a verdade libertadora, a verdade transformadora, curadora, consoladora, na pessoa do teu santo Filho, Jesus Cristo. Nós te glorificamos, te agradecemos, te adoramos na beleza da tua santidade, porque em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a vida eterna. Em Jesus nós temos, ó Deus, a fonte que nos faz, ó Deus, transcender de uma vida humana, terrena, ó Deus, cheia de erros, de faltas, para uma vida eterna, perfeita, santa, ó Deus, na tua glória. Isso é um milagre que o Senhor faz em nós, que nós não conseguimos explicar, mas podemos sentir por causa do teu amor e da presença do teu Espírito Santo em nosso viver. Ó Deus, receba, pois, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós te pedimos em nome de Jesus, perdão dos nossos pecados, nossos pensamentos, nossas fantasias, nossos desejos impuros, sentimentos de vingança, iras. Ó Deus, tantas impurezas habitam em nossos corações. Inveja, ciúme, maldade, maledicência, luxúria, lascívia. Ó Deus, tantas coisas, ó Pai, que estão alistadas na Tua Palavra. Mas a Tua Palavra diz que o sangue do Teu Filho amado nos purifica de todo o pecado. E nós cremos, nós confiamos, e por esta razão nós Te adoramos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós oramos, Senhor, no eterno nome, no majestoso nome de Jesus. Amém, meu Deus. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e todas as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. E assim terminamos o nosso culto, desejando a todos os queridos uma semana de paz,
prosperidade, muita saúde.